Muitas vezes, aquilo que no passado representou uma novidade e abriu novas possibilidades de interpretação do mundo, acaba ficando ultrapassado. Ideias, conceitos, movimentos artísticos, inovações tecnológicas caem em desuso ou são substituídos por novas formas de agir e pensar. Por outro lado, muito do que se pensava estar ultrapassado, às vezes retorna com força renovada, revelando novos aspectos de antigas ideias. O novo que ficou velho, o velho que ficou novo. Esse é o tema do Café Filosófico de hoje. E para falar sobre esse assunto, recebemos o economista e especialista em educação, Cláudio de Moura Castro. O programa de hoje faz parte da série A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria de Renato Janine Ribeiro. Fique agora com mais um Café Filosófico. O que eu quero fazer? Tomar um conjunto de temas onde há mudança. Alguns temas que caíram do cavalo e outros temas que tinham caído do cavalo antes e que voltaram, né? E as coisas vão se sucedendo sem nenhuma ordem. Primeiro tema, arquitetura moderna. A arquitetura moderna envelheceu. Ela está cansada. Ela está... tem um déjà vu, tem não sei, não parece, não é agradável. Claro, sobrevivem muitos edifícios de Brasília, sobrevivem muitos prédios. Mas se sobrevivem os palácios de Brasília, os edifícios das superquadras envelheceram enormemente, não tinham o gênio, talvez, do Niemeyer, e envelheceram. Arte conceptual é pós-modernidade. Um tema curioso, esse é o novo, que eu acho que está ficando velho. O século XX surgiu como a era das experiências, da procura por novas técnicas e de novos caminhos para a arte em geral. As obras do artista francês Marcel Duchamp, nas décadas de 1910 e 1920, por exemplo, desafiavam a noção usual do que podia ser considerado arte e questionavam qual o papel do artista. Na esteira de Duchamp e outros artistas modernos, surge na década de 60 a arte conceitual, que prega que a ideia ou conceito é o aspecto mais importante da obra de arte, colocando a execução da obra ou mesmo sua validade estética em segundo plano. Essa visão da arte teve grande influência até o final da década de 70, quando foi superada por outros movimentos artísticos, ainda que sua influência possa ser notada até hoje no trabalho de vários artistas contemporâneos. Então, eu acho que a ideia de que você faz uma pilha, empilha uns dormentes na Bienal e diz que é arte, é o novo que está ficando velho. Quer dizer, essa impostura, finalmente, eu acho que está sendo denunciada e não sei se estará com os dias contados. A procura por novos timbres, novas harmonias, novas melodias e novos ritmos levou os compositores da chamada música contemporânea a testar os limites da música erudita. Causaram polêmica com suas composições vanguardistas e a transformação dos concertos de música erudita em shows de arte performática. Quem é que chega em casa e vai ouvir o Pierrot Lunaire, do Schoenberg? Ou vai ouvir um negocinho daquele de John Cage? Ou vai ouvir um Weber? Ninguém. Quer dizer, era um negócio que era tocado por princípio. Era uma atitude, era uma afirmativa.
de que essa era a música contemporânea, essa era a música que tinha que ser tocada. Mas mesmo as pessoas que tocavam não gostavam de ouvir. Iam mesmo para casa ouvir o seu Mozart. Tecnologia. Computador, ele apareceu na década de 50 e lá por 50 e muitos, quando eles começam a ser multiplicados. E quando as pessoas, os engenheiros descobrem que é possível ensinar o computador a fazer gracinhas, que é possível ensinar o computador a escrever e ler, e etc., vem em seguida, é um dos primeiros usos do computador, é o computador como máquina de ensinar. Foi o período do Skinner, de behaviorismo, de máquina de ensinar e uma porção de ideias de que o computador seria o veículo ideal para ensinar, até suplantando o professor. A tal da máquina de ensinar não foi muito longe, mas apareceram programas para ensinar coisa chata, para quando é chato ensinar coisa chata, como, por exemplo, ensinar a menina a fazer conta. Não é? Então, o programa é competente para ensinar a fazer conta, porque é chato fazer conta e é chato ensinar a fazer conta. Então, o computador se dava razoavelmente bem nesse mistério de ensinar ortografia, ensinar coisas desse tipo. Mas isso houve em seguida uma grande rejeição por parte dos gurus da educação. Aí aparecem as simulações. Computador, que são os jogos, e com um negócio fantástico, extremamente atraente do ponto de vista intelectual, que você consegue criar um contexto, criar um jogo onde o menino joga ali, mexe daqui, mexe dali, e estará aprendendo um conjunto de coisas de grande centralidade na educação. A ideia continua fantástica, só que a escola não consegue lidar com esse tipo de simulação. O novo, que é o computador, está ficando velho, está sendo abandonada, quando não foi completamente abandonada, a ideia de usar o computador como um instrumento de educação. O computador surge mais ou menos no mesmo momento que a televisão. E, imediatamente, as pessoas lidando com televisão têm a mesma ideia. Vejam que instrumento maravilhoso que vai revolucionar a educação. E começam os programas educativos, começa um famoso nos Estados Unidos, em Michigan, e vai indo. O que aconteceu? Nos Estados Unidos e na Europa, a televisão e o vídeo, que é uma decorrência imediata, como ferramenta para a educação, é considerado velho, obsoleto e abandonado. Mas 2 países com características bem particulares tiveram uma experiência um pouco diferente. Quais são esses países? México e Brasil. Esses 2 países são pobres, portanto, tem muita gente fora da escola ou recebendo educação ruim. Esses 2 países são grandes, justificando uma produção relativamente cara, e esses 2 países têm televisão de primeiro mundo e são os portadores de programa de televisão. Esses países tomaram a ideia do uso da televisão para a educação e fizeram grandes inovações e se tornarem líderes mundiais no uso de televisão como um instrumento de educação. Você tem ideia do que é 1 milésimo de milímetro? Bom, 1 milímetro... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, eu chego ao milímetro, que já é uma coisa pequena. Dividindo este milímetro em 1000 partes iguais, eu chego ao milésimo de milímetro. 1 milésimo de milímetro é também conhecido como 1 micron. E esta é a resolução que o micrômetro pode me dar. É o que ficou velho nos países ricos e continuou novo no Brasil e no México. Um caso curioso. Fecha a cortina, vamos abrir a cortina das
E o que virou? Virou bicho grilo aqui no Brasil, que é um negócio de classe muito mais modesta, que é, digamos, quase que um disfarce para a pobreza e que não tem nenhum intelectualismo, não tem nenhuma base filosófica por trás e que faz um artesanato da pior qualidade possível. Ou seja, o movimento hippie, o que era novo na década de 60 para 70, ficou velho com o movimento hippie original, e o que apareceu, que ainda existe, é uma coisa que só tem o disfarce do movimento hippie original. É uma coisa, é uma forma, é um estilo de vida que pode ser agradável para quem vive, mas não tem nada a ver com o antigo movimento hippie. Mudando. Sem que o nome jamais apareça, suspeita-se que o leninismo está voltando, não é? Com a ideia do aparelhamento do Estado, autoritarismo, ditadura do proletariado, não é? Comissários do povo. Isso tudo está latente. E eu vou ler uns 3 parágrafinhos do Lenin e vocês vão decidir se eu estou exagerando ou se realmente, secretamente, o Lenin está voltando. A revolução significa que o proletariado destruirá o aparato administrativo e toda a máquina do Estado. A questão não é saber se os ministérios vão sobreviver ou se haverá comissões de especialistas ou outros tipos de instituições a serem criadas. Isso não é importante. A questão é se a velha máquina do Estado, conectada por milhares de filhos da burguesia e completamente saturada com a rotina e inércia, sobreviverá ou será destruída e sucedida por uma nova. A revolução não pode ser vista como uma nova classe em comando, governando com o auxílio da velha máquina estatal, mas sim como a nova classe esmagando essa máquina e passando a comandar com o auxílio de uma nova máquina. Pela primeira vez na história da sociedade civilizada, a massa da população ascenderá a uma participação independente, não apenas votando nas eleições, mas também na administração dos assuntos do cotidiano. Será que Lenin está voltando? Será que é o velho que está voltando? A leitura dos jornais é bastante sugestiva. Outro velho, eu não sei se é o velho que está voltando, é um velho que não morreu, não sei o que é, mas é um déjà vu, que é o ideário da UNE. Eu fui ler o comentário da UNE sobre a proposta para a reforma universitária. E eu comecei a me perguntar, será que avançou 1 centímetro sobre o que a UNE dizia no fim da década de 50, quando eu era estudante? Eu não sei, não. Eu não vi muito avanço. Eu achei que estava meio rançoso. Então, o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? É que são contra o contrato da gestão privado-público, contra as fundações universitárias, fim dos cursos pagos das universidades públicas, ou seja, a IBM, se quiser contratar um curso com a Unicamp, tem que ser de graça agora, enquanto que está pagando, não é? Contra a propriedade industrial privada financiada com verbas públicas, ou seja, patente não pode, é domínio público. Quer pesquisa nas privadas, mas sem recursos públicos. E aí quer a indissociabilidade do ensino da pesquisa, quer
é contra a perseguição dos inadimplentes, quer a redução das mensalidades. Quer dizer, há uma impossibilidade aí. Não é? Há uma impossibilidade aí. Como é que vai fazer pesquisa se os inadimplentes podem assistir aula sem pagar, se tem que reduzir a mensalidade e se o governo não pode dar dinheiro? Não é? Eu acho que isso está um pouquinho velho, mas, enfim. Quantos estudantes comparecerem no provão? Ou seja, eles não querem que os novos estudantes saibam quais são as boas universidades, quais são as ruins. E quer os professores e funcionários e comunidades vistos como iguais. Ora, a universidade é construída na desigualdade de conhecimento. O professor está lá porque sabe e o aluno está lá porque não sabe. Ou seja, é rigorosamente a desigualdade que cria o espaço no qual a universidade pode operar. Então, se nós formos tratar a professores, funcionários e comunidade como iguais, eu não sei que tipo de universidade nós podemos ter. Enfim, quem sabe que eu estou ficando velho ranheta. A volta do velho pode significar tanto um retrocesso quanto a possibilidade de submeter os problemas atuais às interpretações consagradas no passado. No próximo bloco, Cláudio de Moura Castro volta falando sobre como os clássicos, por nos remeterem às questões permanentes do ser humano, nunca perdem a atualidade. Daqui a pouco, no Café Filosófico. O velho que ficou novo, o novo que ficou velho e o que é sempre atual. Nosso convidado do Café Filosófico de hoje, o economista e especialista em educação Cláudio de Moura Castro, fala agora sobre a volta da valorização dos clássicos na educação e da importância de uma formação geral baseada nas questões permanentes do ser humano. A volta dos clássicos e das humanidades, não é? Volta-se a falar no ciclo básico, volta-se a ideia de uma formação geral, volta-se a ideia de profissionalizar menos e dar mais cultura para os alunos do ensino superior. E é o quê? É a volta, é a suprema utilidade do que parece inútil, que são as humanidades. O que está acontecendo? Então, vamos voltar um pouquinho ao mercado de trabalho. Há muitas maneiras de abordar o tema. Vamos voltar um pouquinho ao mercado de trabalho. Hoje as empresas estão muito mais preocupadas de receber gente bem formada do que saber qual é o diploma que esse menino ou essa menina tem. E quanto mais o país se desenvolve, menor é a conexão que existe entre o diploma e a ocupação. Só país pobre que advogado vai ser advogado, economista vai ser economista e engenheiro vai ser engenheiro. Nos países ricos, o diploma e a ocupação se embaralham de uma forma extraordinária. Então, no todo, bem menos da metade das pessoas que têm diploma de ensino superior no Brasil estão fazendo alguma coisa que tem a ver com o que está escrito no diploma. E na área social é entre 1 para 4 e 1 para 5 que está fazendo alguma coisa ligada ao seu diploma. Então, a pergunta é a seguinte: se na área social, de cada 5, 4 vão mudar de ocupação, como é que eu preparo pessoas para mudar de ocupação? Esse é o problema, né? Quer dizer, como é que eu formo uma pessoa que eu tenho quase certeza que ela não vai fazer o que está escrito no diploma, ou pelo menos que mais cedo ou mais tarde ela não vai fazer o que está escrito no diploma? Esse é o problema, não é? E aí, então, a gente tem que voltar um pouco às origens da educação.
que é uma educação. E a melhor definição que eu conheço é a do Whitehead, quando ele diz que educar-se é descobrir a beleza das ideias e o poder das ideias. Não é? Quer dizer, então, é isso que eu tenho que me preocupar quando eu começo a dizer como é que eu formo pessoas que eu não sei o que vão fazer. Se essa pessoa vir, se ela vislumbrar, se ela consegue enxergar a beleza das ideias e entender que as ideias são poderosas, essa pessoa está educada. Não interessa em quê. A educação que nós temos, ela padece do pecado de ensinar demais. Porque se você ensina demais, o aluno aprende menos. Se nós ensinarmos menos, o aluno vai aprender mais. Então, essa volta ao miolo, e eu sou, digamos, um discípulo do Mortimer Adler, que é um homem que foi o redator da Britânica, foi o homem que fez o Great Books, foi o homem que fez e que criou os seminários humanísticos de Aspen. E ele diz o seguinte: 2000 anos, alguns livros são melhores que os outros. Algumas ideias dentro desses livros são mais importantes do que outras. Então, por que nós vamos perder tempo com outras coisas que não sejam as melhores ideias dentro dos melhores livros? É tudo que nós temos que fazer é focalizar as grandes ideias que estão nos melhores livros. Eu acho que eu não tenho reparos a isso. E chamo a atenção para uma instituição americana chamada St. John's College. Existe um em Maryland, existe um no Colorado. E o currículo desse curso, que é um curso de 4 anos, é ler os Great Books da Britânica. Só. É a única coisa que eles fazem. Durante 4 anos. Tem que aprender uma língua e tem que fazer um curso de matemática, é só. E ler os clássicos. O que mostram os resultados desse pessoal que sai? Quando nós vamos ver a proporção de graduados de diferentes instituições americanas que mais adiante conseguem terminar um doutorado, o St. John's College, que não ensina nada que tem a ver com o doutorado dessa gente toda, sai em 5º lugar entre 3.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Acho que basta isso. Então, quando eu começo a falar de educação geral, de cultura, de oferecer uma base mais sólida, eu começo a falar de quê? Eu começo a falar de fazer a ponte entre o mundo real que está na minha frente e a minha herança da cultura ocidental, de pensamento, de filosofia e de arte. Então, o que são as humanidades? É o cimento que faz essa ponte. É essa herança que me permite dar sentido ao que eu vejo na minha frente, não é? Então, elas são a porta de entrada para o que a humanidade produziu de melhor, vestido nas suas roupas mais elegantes, que é a literatura, a arte. E vamos voltar a falar de cultura. O que é cultura? Cultura não é difícil definir. E é preciso não confundir cultura com erudição ou com saber muitas coisas. A falsa cultura é conhecer fatos, teorias, nomes, datas. A verdadeira cultura é saber usar isso tudo na hora certa, na situação certa e diante de um problema importante. O que significa uma boa formação é que você sabe se atualizar. Você tem a competência para acompanhar isso, para saltar, para buscar aquele conhecimento novo que te interessa. Quer dizer, então, no fundo, o que conta mesmo é a solidez da formação de base, porque é essa ferramenta para você se atualizar com ou sem auxílio dos outros,
diante desse conhecimento que avança. Vamos fazer um experimento hipotético. Em Minas havia um colégio, o Colégio Caraça, famosíssimo, produziu dois presidentes, 3 ou 4 governadores, 100 deputados, etc. Grande número de escritores. Imaginemos que um aluno do Colégio Caraça voltasse à vida hoje com seus 20 e poucos anos. Ele estaria desatualizado? Eu diria que ele estaria desatualizado no detalhe, mas que ele tinha uma formação tão boa que ele, com 6 meses, estaria na frente de um outro que fez uma escola porcaria hoje. Por quê? É a base. Então, nós não podemos nos iludir com a lantejola do conhecimento que circula a uma velocidade vertiginosa com a base de educação, é o saber pensar, o saber arrumar as ideias. É isso que leva tempo. Quem tem a cabeça arrumada, quem tem capacidade de análise, de síntese, quem sabe equacionar um problema, nunca estará obsoleto, independente da velocidade de avanço do conhecimento, porque ele tem a capacidade de pescar o conhecimento novo que está aparecendo ontem ou hoje na internet. Bom, diante disso, eu acho que cria-se um espaço no qual começa a fazer sentido a volta às humanidades. Né? É o velho que ficou novo. Volta no Brasil, porque nos países educacionalmente maduros nunca regrediu. Eu gostaria de ver, mas eu tenho certeza que as estatísticas de reedição de Aristóteles ou de Kant nos últimos 150 anos não mostram uma queda. Portanto, a volta é para nós, mas nos países maduros as humanidades sempre tiveram o seu lugar e continuam tendo. Não é? Então, mais ou menos, entre 40 e 50 mil livros títulos são publicados no Brasil a cada ano. Não é? Diante dessa avalanche, vem uma perguntinha. E por que os livros escritos 10 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás, continuam sendo lidos? Então, nós estamos falando de alguma coisa que não quer morrer. Nós estamos falando de livros que se recusam a morrer, não é? Tem 2 definições de clássico. Uma é cínica, a outra é séria. A cínica é que clássico é o livro que todo mundo diz que leu, mas não leu. E a outra que eu gosto mais é que clássico é o livro que se recusa a morrer. Não é? O bicho não quer morrer. Então, diante de um livro que não quer morrer, por que eu vou ler porcaria? Se esse já resistiu ao teste do tempo, ninguém está ganhando dinheiro com ele, não tem direito autoral, não tem marketing, não tem nada. O danado do livro não quer morrer. Então, isso sugere que esse livro contém universais, que são tão eternos quanto a nossa civilização. São clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem riqueza ainda maior para quem tem a sorte de lê-los pela primeira vez. São livros que chegam até nós trazendo as marcas das leituras que precederam a nossa e os traços que deixaram nas culturas que atravessaram. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Quanto mais pensamos conhecer os clássicos por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Enfim, chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Eu não sei se eu tenho competência para dizer se existem questões importantes de primeira linha que sejam realmente novas. A minha intuição, a minha tendência é dizer que não. Aquelas questões mais importantes, que tendem a ser questões filosóficas, existenciais, problemas sociais, por exemplo,
tendem a ser questões que já estão conosco há muito tempo. Portanto, eu não sei, elas tomam roupas novas, tomam caras novas, mas eu não sei se são tão novas assim. A ciência. Eu acho que é verdade que a gente normalmente não lê o livro de física de 50 anos atrás. Mas o livro novo, ele tem exatamente aquilo que caracteriza a ciência, é a cumulatividade. Tudo que se aprendeu, tudo que se verificou, tudo que se observou, que não foi desprovado pela evidência empírica, ficou. Então, na verdade, um livro do ano passado não é um livro de física do ano passado, não é um livro de física do ano passado, é um livro que começa com Galileu e com Newton. Ele carrega essa herança que vai se acumulando. Então, não é justo dizer que na ciência o velho foi abandonado. O livro, fisicamente, o autor, sim, mas o autor, ele herda. Se não me engano, foi Einstein que diz que cada grande cientista, ele fez a sua contribuição no ombro dos outros cientistas que o antecederam. Então, também na ciência há essa acumulatividade. Só que a acumulatividade da ciência vai mudando de autor. Um autor vai incorporando o que o outro fez. E os clássicos ficam mais ou menos como eram, porque estão lidando com questões da existência humana e que mudam menos. Vamos ver uns exemplinhos. Minha primeira tentativa de ler Os Sertões enguiçou ali na Caatinga, né? Como quase todo mundo enguiçou na descrição geográfica da Caatinga. Mas mais adiante eu sabia que aquela era a parte chata, pulei e voltei e li Os Sertões de ponta a ponta, sem conseguir parar de ler. É um dos livros mais bem construídos que eu já vi na minha vida. Um dos livros mais fortes, mais emocionantes. É um clássico. Traduzido para o inglês, grande sucesso. E o que Euclides mostra, que é atual? Ele mostra a onipotência do governo, logo no início, né? Aquela ingenuidade, aquela arrogância, aquele governo que achava que ia esmagar o jagunço do dia para a noite, e um povo que reza, faz ladainha na hora que sai a tropa, não é, para a Bahia. Quer dizer, Os Sertões mostram uma coisa absolutamente atual, que é essa arrogância ingênua do nosso governo. O revés das derrotas anteriores requeria reação segura. Esta reação, porém, preparou-se sob extemporânea disparidade de vistas entre o chefe da Força Federal da Bahia e o governador do estado. De tal modo, a segunda expedição organizou-se sem um plano firme, sem responsabilidades definidas, através de explicações recíprocas entre as duas autoridades independentes e iguais. Sucediam-se informações alarmantes, dando dia a dia realce à gravidade das coisas. Essas informações, porém, baralhavam-nas um sem número de versões contraditórias, agravadas pelos interesses inconfessáveis de uma falsa política sobre a qual nos dispensamos de discorrer. Ou seja, voltemos aos clássicos, voltemos às humanidades. Eles têm muito para ensinar para a gente. No próximo bloco, nosso convidado de hoje responde as perguntas da plateia do Café Filosófico. Até já. Para Cláudio de Moura Castro, a verdadeira cultura está em saber usar o conhecimento, concentrar-se nas grandes ideias que estão nos melhores livros e uma formação voltada para a cultura humanista devem ser os princípios de uma educação sólida.
Neste sentido, o ensino superior não deve ensinar apenas uma profissão, mas servir de base a todas elas. O velho que ficou novo, o novo que ficou velho. Esse é o tema de hoje do Café Filosófico. Eu gostaria também que voltassem os professores mais competentes a darem aula no primeiro ano. Porque a partir da introdução da pós-graduação no Brasil, os professores começaram com uma empáfia enorme de dizer que só dão aula para pós-graduando. O que acontece? Nos países que são extremamente evoluídos, o professor mais competente recebe os alunos no primeiro ano. E não há coisa mais estimulante para um jovem sonhador do que ingressar no primeiro ano, no primeiro dia de aula, e ser recebido pela pessoa mais competente naquela disciplina. E abrir os laboratórios, a biblioteca, e ele acompanhá-lo. Aqui se faz ao contrário. Há professores professores titulares que não dão uma única aula. Há professores que acham que o aluno de primeiro ano deve ser recebido pelo um jovem que está começando a fazer o mestrado. Certo? Esse desrespeito. Outra coisa, há professores na universidade que nunca leram clássico, que nem vão ler. E acham que quem fala dos clássicos, ou quem dá aula citando os clássicos, não está atualizado com a literatura científica ou a literatura mais moderna, etc. Quanto ao professor, quanto ao grande professor da aula no início, assino embaixo. É uma luta em glória. Eu assino embaixo. As grandes universidades americanas fazem uma enorme força. Na verdade, o grande tema do novo presidente de Harvard é fazer com que os grandes professores vão dar aula no primeiro ano. E eu cito um exemplinho de uma pesquisa que foi feita, foi feita por um chileno, Ernesto Schiffelbein, que foi ministro da Educação, onde ele pega um painel de 20, talvez, das melhores pessoas pessoas que mais conhecem educação na América Latina, e esse painel é consultado por um processo razoavelmente complexo para descobrir quais as políticas educativas que têm a melhor relação entre impacto e o custo. E de todas as políticas que foram peneiradas nesse processo de consulta a peritos em educação, a melhor relação de impacto para custo é botar os melhores professores no início do processo de escolarização. Essa história de colocar professores de primeiro escalão na graduação é importantíssimo, mas muitas universidades já têm isso, mas os alunos não sabem do valor que eles estão investindo nesses profissionais para nós mesmos. Então, os alunos hoje estão carentes de saber por si próprio, não porque não tem quem passe. Pois é, veja bem, o professor compete com a televisão, o professor compete com uma série de pessoas, eventos, personalidades que têm um magnetismo muito grande. Então, o professor tem que ser um sedutor, o professor tem que ser um ator. E tem que haver um processo lento de puxar esse aluno, de chamar esse aluno, de fazer com que a educação seja uma aventura. É muito difícil, mas é possível. Então, a arte do ensino, eu não falei na ciência, a arte do ensino é esse processo de sedução para que o aluno veja como existe uma aventura intelectual em muitas dessas atividades, como isso pode ser interessante, como isso pode ter uma grande força e um grande magnetismo. É a história do Whitehead. E aí é que é o grande desafio para a escola, é competir com a televisão. Porque não basta ter mestrado e doutorado. Competindo com a televisão, o professor tem que ser ator. O professor tem que ser sedutor.
ele tem que ser um camelô de boas ideias. E é isso que muitas vezes os professores não são, e sobretudo os mestres e doutores que acham que basta ser mestre e doutor para ser bom professor. E eu falo com muita tranquilidade porque eu sou ambos e acho que isso não basta. O que é um ser humano novo e um ser humano velho na nossa sociedade? Será que não dá para fazer uma ponte entre o que nós estamos falando, que o senhor está falando sobre o clássico do livro, também com a experiência de vida de uma pessoa que viveu e quer transmitir essa relação da vida para o mais novo? Né? Então, me preocupa isso, saber se o idoso continua com esse papel na sociedade, ensinando, né, ou não. Pouco antes de morrer, o Paulo Freire foi entrevistado nos Estados Unidos e perguntaram a ele o que é ser moço, o que é ser velho. Ele disse: ser moço é ter curiosidade, ser velho é perder a curiosidade. O velho é quem perdeu a curiosidade. Então, quem perdeu a curiosidade, que é velho, qualquer que seja a idade cronológica, tem uma certa dificuldade de transmitir essa experiência de vida. Quem não perdeu a curiosidade, quem é jovem de espírito, certamente terá muito para oferecer e terá vontade de oferecer. E sem dúvida que esse diálogo da pessoa que já viu mais, que já rodou bolsinha mais tempo, que já viu as coisas acontecerem, com pessoas mais jovens, que têm uma visão diferente, é extremamente benéfico para ambos. Na minha cabeça, quando eu penso na definição de clássico, me vem a Bíblia na cabeça. Sobre esse exemplo, você tem algum comentário, alguma coisa a dizer? A Bíblia é um clássico. Mas nós não podemos confundir o ensino da religião, que tem uma dimensão proselitista, com a leitura da Bíblia como parte da aquisição de uma cultura ocidental, uma cultura que vem da tradição judia, que vem, enfim, que tem muita coisa interessante para oferecer. Por exemplo, no seminário do Mortimer Adler para executivos em Aspen, há pedaços da Bíblia. São lidos e discutidos pedaços da Bíblia. E o seminário não tem absolutamente nada a ver com religião, muito pelo contrário. Um livro como a Bíblia ou Corão, ele tem pelo menos 3 dimensões. É uma peça de literatura, é um livro, é uma base religiosa, e ele é, querendo ou sem querer, uma visão da ciência, uma visão do mundo. Se nós tivermos o cuidado de não misturar essas 3 coisas, nós estamos navegando em águas tranquilas. Se nós começarmos a misturar a Bíblia ou o Corão como literatura que ele é, e com um livro de orientação religiosa, que ele também é, e com uma visão, uma interpretação científica do mundo, que ele também é, mas não necessariamente correto, dentro de uma visão de uma ciência convencional, aí nós estamos em paz. Não pode dar o curto-circuito, deixar tocar um fio no outro. O jesuíta era um bom educador? O jesuíta, ele tinha alguns princípios educativos importantes. E noto a minha escolha da palavra importante. Primeiro, ele acreditava numa coisa que todos sabemos que tem muito a ver, ou seja, que tem uma grande validade. É que tem que começar cedo. Não é, como é que é? Tem um negócio de cedo que se torce o pepino, não é? Tem um negócio assim, quer dizer, que é preciso que a educação comece cedo para que sejam inculcados na cabeça do aluno aqueles princípios que eles consideram importantes. Também eu não estou dizendo se os princípios importantes são ou não. O princípio mais importante dele é virar jesuíta também, se for inteligente. Depois,
toda a ordem jesuíta foi uma ordem muito marcada pelo militarismo. Então, a educação jesuítica sempre foi muito militarista, muita ordem, disciplina e etc. E uma das funções da educação é criar a ideia de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é fazer o que a gente não está com vontade de fazer. Não é? Então, exatamente. Então, essa ideia da disciplina é uma ideia forte da educação. Mas, por outro lado, ela tem o reverso da medalha. Como que você combina a necessidade de disciplinar, de fazer as pessoas fazerem o que não estão com vontade de fazer, com a necessidade de você desabrochar a personalidade, de você provocar a criatividade, de você fazer com que o ser humano faça todas as coisas bonitas que você quer que faça. Quer dizer, é aí que começam alguns dilemas, porque o dilema é como que eu consigo desenvolver uma personalidade livre, espontânea, criativa e, ao mesmo tempo, desenvolver a disciplina. E aí é que nós vamos começar a pensar até que ponto, para cada aluno, aquele método de disciplina férrea é bom. E, a meu ver, a resposta não é universal. É bom para um, não é para outros. Portanto, eu termino de uma forma muito relativa, não tanto dizendo que o princípio é relativo em si, mas dizendo que, para cada um, há uma receita melhor. E nem para todos a receita jesuíta será melhor, porque pode realmente marcar demais, traumatizar demais, esmagar demais a criatividade. E chegamos ao fim de mais um Café Filosófico da série Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. Hoje tivemos a presença do economista e especialista em educação Cláudio de Moura Castro, que falou sobre o tema O velho que ficou novo e o novo que ficou velho. Até o próximo programa.